Semi-analfabeto. 200 crentes numa quinta-feira. 200 crentes numa quinta-feira. E o pastor não avisou um mês antes para ir lá não. O senhor avisou na hora, estou indo. 200 crentes. Orquestra. Ciclo de oração. Uma reforma tremenda. Um templo tremendo. Aí o pastor perguntou assim para ele: meu irmão, quanto que o senhor deve dessa construção? Nem um centavo. Nunca pedimos um saco de cimento. Nunca pedimos dinheiro emprestado para ninguém. Quantas congregações o senhor tem? 12. 4.000 habitantes, 12 congregações. Mas isso, com todo respeito ao Montônio, não são atributos simplesmente divinos. Faz parte. Mas isso é caráter. O homem precisa ter caráter. O homem não pode ser caloteiro. Não pode falsificar notas. Bom, vamos lá. Boa reputação. Boa reputação que as pessoas veem em nós. Boa reputação é aquilo que eu represento socialmente falando. Caráter é aquilo que sai de dentro. Que quando eu sou tentado, quando eu sou ameaçado, quando eu recebo proposta, eu tenho a coragem de dizer: aqui não. Glória a Deus. Não sei se eu posso falar aqui, pastor, mas acho que eu vou falar aqui. Se não puder, depois o senhor me perdoe. Eu estava na minha sala essa semana passada, quando alguém chegou para mim e disse assim, alguém que não pertence ao nosso campo, disse assim: pastor, o senhor sabe, a igreja está apresentando aí uns candidatos. Sim, está apresentando uns candidatos. E ele estava de viagem, mas vota aqui na região. Ele disse: eu estou disposto a votar para esses candidatos que a igreja ofereceu. Mas como o senhor tem muita influência, eu quero que o senhor vá e pergunta para eles o que é que eles vão me pagar por isto. Eu disse para ele: o senhor bateu na porta errada, meu irmão. Aqui não é o lugar que se fala isso. Falei: eu nunca pedi um centavo para político nenhum e não peço. Não preciso disso. O senhor bateu na porta errada, peça para outra pessoa. Isso é uma questão de caráter. Você precisa ter caráter como homem de Deus. Votar é um direito de cidadão que você tem. Vender o seu voto, irmãos, é falta de caráter. Amém? Amém. Vou passar bem rapidinho, irmão. Talvez não dê tempo, só tenho 10 minutos aqui. Vamos lá. Eu não sei se o pastor descontou aqueles minutos que eu perdi com a pão. Brincadeira, viu, pastor? Desculpa eu brincar com o senhor, pastor. Esse pastor dessa igreja estava morto. Observe bem, irmãos, que a carta ela se dirige primeiro aos pastores, consequentemente à igreja, porque não tem pastor sem igreja. E o pastor influencia a igreja. O pastor, o que ele é no púlpito, ele influencia a igreja. Se você está numa igreja que o pastor é caloteiro, com facilidade você vai criar um grupo de crente caloteiro. Obreiros caloteiros. Se você está numa igreja que o pastor falsifica nota, logo você vai ter um punhado de dirigente de congregação falsificando notas. Se você está numa igreja que o pastor gosta de dar uma namoradinha de vez em quando, logo você vai ter um grupo de obreiros também que dá uma namoradinha de vez em quando, porque o pastor influencia a igreja. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Eu vou mostrar no texto sagrado. Deixa a apostila aqui, vou mostrar no texto que a hora não dá. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Aliás, irmãos, perdão. Verso 2: sê vigilante, e confirmas os restantes que estavam para... Irmão, preste atenção aqui. Como é que estava o pastor? Como é que estava o pastor? E os outros? Para morrer. Para morrer. Os outros estavam na UTI.
suja. Viu? Lá no livro de Ageu, eu sempre cito isso, está escrito no capítulo 2, que santidade não pega, mas imundície pega. No livro de Ageu está escrito, se o sacerdote oferecer sacrifício de carne santa e alguém esbarrar na carne, ele fica santo? Não. Mas se o sacerdote tocar no morto e alguém tocar nele, fica imundo, fica imundo. Esse pastor estava morto, contaminou um grupo de crentes que já estava na UTI. Que Deus nos ajude. Que se alguém de nós, observe bem que eu estou conjugando o verbo na primeira pessoa, para ninguém dizer que eu estou atacando alguém, eu também, se nós estivermos nessa situação, Deus ainda diz para nós hoje: arrepende-te, vigia, muda de direção, muda de caminho. Eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus, pastor Levi, porque o meu Deus é Deus de oportunidade. O camarada está no fundo do poço. Bom, o texto sagrado diz que ele estava morto. Morto cientificamente, pastor Nilton, não tem retorno, a menos que haja um milagre. Mas não tem retorno, está morto. Quando o médico dá um diagnóstico, fulano morreu, acabou. Faz os preparativos para o sepultamento. Está morto. Mas o meu Deus é tão grande, o meu Deus é tão poderoso, que Ele está dizendo a esse pastor: se você que está morto mudar de vida, eu te ressuscito. Eu levanto, eu mudo a sua história. Deus está sempre pronto a mudar a nossa história. Deus, aleluia. Aleluia. Tenho 6 minutos para terminar. Diz assim: ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer. Quer dizer, dá um remedinho para eles. E qual é o remédio para essas pessoas? Se você mudar de vida, os teus cooperadores mudam. Se você parar de dar cheque sem fundo, se você parar de dar calote nos outros, se você parar de alugar a casa e não pagar, se você parar de brigar, se você parar de ser divisor, o resto muda, eles vão acompanhar você. Se você mudar de vida, os outros mudam. Mas vamos um pouquinho mais. E ele diz: você está nessa situação porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Olha o diagnóstico. Deus fez um diagnóstico e você está com problema. Mas continua mais: lembra-te de que tens recebido e ouvido. Irmãos, aqui nós poderíamos tomar, se eu tivesse capacidade, tomaria um tempo. Lembra do que tem recebido. Se você tem alguma coisa, disse Paulo no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, você recebeu de alguém, alguém te deu. Você não tem nada se alguém não te desse. Você tem ministério? Alguém te deu. Você tem uma igreja para dirigir? Alguém te deu. Você tem um diaconato? Alguém te deu. Um dia você recebeu de alguém, meu irmão. Lembra do que você tem recebido. A gente precisa dar uma olhadinha lá para trás, irmãos. Deus vai nos abençoando. Pastor lá do Japão, subir lá no Monte Fuji, né? Subir lá não é fácil mesmo não, viu, meu irmão? Não é fácil subir lá, viu? A gente vai subindo, e depois a gente chega a uma altura, uma posição do ministério, que a gente pensa que ninguém mais alcança a gente. Você fica tão grande que você esquece das suas origens. Você esquece quando você era diácono, quando você era presbítero, quando você era cooperador, quando você estava servindo ao pastor. O pastor te ajudou, você subiu. Você ficou tão grande que agora você não respeita mais ninguém. Deus está dizendo assim: meu filho, lembra do que você tem recebido. Dá uma olhadinha lá atrás. Lembra quem você era. Lembra onde você estava. O que é você hoje. Mas vamos lá. Temos apenas 3 minutinhos. O verso 4. Mas, esse mais é uma conjunção adversativa. Contrário do que aconteceu em cima, embaixo é diferente. Viu? Uma conjunção adversativa. Diz assim: mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Tinha 3 categorias de crente naquela igreja. Um morto, que era o pastor.
uns morrendo, que possivelmente deveriam ser os auxiliares, não é isso? Imediato, vice-presidente, secretário, não é? Porque a gente influencia mais quem está próximo, não é isso, pastor? Eu não vou influenciar quem está lá perto da porta, vou influenciar quem está próximo. Possivelmente seria o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro. Deveria estar morrendo, estava na UTI junto com o pastor, viu? Mas o que me alegra, sabe o que é, irmãos? Que na igreja sempre tem crentes fiéis. Sempre tem crentes fiéis. Sempre tem crente que não se curva, que não se dobra. O seu compromisso é com o Senhor. Aleluia. É muito comum quando uma igreja acontece uma situação, como por exemplo onde eu estou hoje, não vou citar o nome aqui, né? Mas onde eu estou hoje, que aconteceu uma situação no passado, que alguém diga assim: a igreja em tal cidade acabou. Não é assim? A igreja lá acabou.